parte pedagógica toda é com ele. Show de bola, sensacional. E Wellington, me fala uma coisa, antes de você trabalhar no meio esportivo, o que que você fazia? Qual que era a sua profissão? O que que você, ou era uma ocupação? O que que você fazia? Então, eu sempre tive um sonho desde pequeno, e o meu sonho era ser funcionário público, né? E muito movido pelo meio ali, né? Meu pai, minha mãe, eles funcionários públicos, e aí eu fui ser funcionário público com 21 anos de idade. Eu já era concursado federal, né? E permaneci na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro durante 13 anos da minha vida. Caraca! Isso. Só que em algum momento ali, eu falei assim, cara, eu tenho um teto aqui e as pessoas que trabalham comigo, elas não são felizes no que fazem. Elas não estão satisfeitas com a casa que tem, com as viagens que faz. Ou seja, a gente conseguia perceber muita insatisfação ali das pessoas. E eu falei assim, cara, se eu trilhar esse caminho aqui, é isso que eu vou viver no futuro. Vai né? seguir a mesma toada deles. Exatamente. É a diferença do inteligente e do sábio, né? Sim. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. E aí, demorar a minha vida inteira para poder aprender com isso, não dá mais tempo para viver. Verdade. E aí eu fui preferir ser sábio. Eu comecei a olhar e falei, cara, não é esse caminho que eu preciso tomar na minha vida. Eu preciso empreender, eu preciso fazer algo diferente. E aí eu comecei a trabalhar com investimentos. Trabalhei com vários investimentos, criptomoedas, forex, bolsa de valores. Só que existiam algumas coisas que me intrigavam muito dentro desses investimentos. Eu percebi que 99% das pessoas ali perdiam dinheiro. Sim. Foi então que eu encontrei uma metodologia em que eu consegui eliminar os riscos da perda. Caraca! Exatamente. E aí, quando eu encontrei essa metodologia, eu comecei a desenvolver ela em casa, né, juntamente com meu irmão. E aí eu percebi que as horas que eu vendia lá no meu trabalho eram muito baratas em relação àquilo que eu podia fazer operando o meu próprio capital. Foi aí que eu tomei a decisão de fato, largar. Isso foi em que ano? Eu tomei a decisão de largar no início da pandemia. Caraca, velho. Então, porque só pra galera entender, quando você é um concursado, quando você trabalha servidor público, no caso, né? Sim. Você não consegue ser mandado embora. Então, você tem que ir lá e pedir a sua demissão. Isso, né? Então, você saiu sem nada. Então, não, você não ganha nada, né? No meu caso, eu tenho direito a 3 anos de licença sem receber, né? Então, eu fui lá pedir, primeiramente, a licença sem vencimento, né? E eu tenho direito a 3 anos, depois eu fico mais 60 dias trabalhando e peço mais 3 anos. Caraca. Então, a minha ideia é não voltar mais. Eu espero que eu não volte mais, né? Então, durante todo o período da pandemia, eu não precisei pedir a licença. Por quê? Porque na pandemia a universidade fechou, então ficou 2 anos fechada, né? E aí agora, quando eles retornaram agora, eu entrei com um pedido de licença. Show.